Vamos pensar um pouco. O que é afinal o frio? Parece uma pergunta tão básica, não é? Mas a verdade é que a nossa intuição sobre o frio está fundamentalmente errada. Vamos descobrir juntos que o frio, como a gente conhece, não existe bem da forma que pensamos. Então, vamos direto ao ponto. A gente sabe que dá para esfriar as coisas, cada vez mais e mais, mas até onde isso vai? Existe um limite? Um ponto final onde nada, absolutamente nada, pode ficar mais frio? É isso que vamos explorar. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, onde a nossa intuição leva a uma rasteira. Essa frase parece não fazer sentido, né? Se sentir frio não é a falta de calor, então, o que é que a gente está sentindo afinal? A resposta é essa: movimento. Tudo aquilo que a gente percebe como temperatura, seja o calor do sol ou o gelo a tocar na pele, no nível mais fundamental de tudo, resume-se a uma única coisa: o movimento invisível das partículas. Entender isso muda completamente as regras do jogo. O que nos leva a uma pergunta científica crucial. Se frio é apenas menos movimento, o que aconteceria se a gente conseguisse parar completamente essa agitação microscópica? Seria sequer possível apertar um botão de pause para os átomos? Para entender isso, de verdade, precisamos de dar um zoom, mas um zoom para dentro, muito para dentro. A verdadeira história da temperatura não acontece aqui, no nosso mundo visível, mas sim no universo invisível dos átomos e das moléculas. E aqui está a definição que muda tudo. Temperatura não é algo que um objeto tem, mas sim algo que as suas partículas fazem. É a medida da sua energia cinética média, da sua agitação constante. Pensem nisso como uma dança microscópica. E olhem só como isso funciona na prática. De um lado temos partículas a vibrar com muita energia, tipo uma multidão num concerto de rock. Isso é o que sentimos como quente. Do outro lado, as mesmas partículas, mas muito mais calmas, quase paradas. É isso que o nosso corpo interpreta como frio. A relação é direta e, na verdade, muito elegante. Então, se seguirmos essa lógica, menos movimento significa mais frio, chegamos a uma conclusão inevitável. Tem que haver um ponto de movimento mínimo, certo? E existe mesmo. Não dá para continuar a arrefecer algo para sempre. O universo tem uma regra, um piso fundamental para a temperatura, e não se pode descer abaixo dele. Esse limite tem um nome: zero absoluto. E para ele medir, os cientistas usam a escala Kelvin, que começa precisamente nesse ponto mais frio possível. Nesse ponto estamos a 0 Kelvin, ou cerca de menos 273,15 graus Celsius. É o verdadeiro fim da linha para a temperatura. O zero absoluto, portanto, representa o estado de energia mínima, o silêncio quase total a nível atômico. Mas aqui vem a parte mais estranha. As leis da física quântica dizem-nos que é impossível chegar lá. Podemos aproximar-nos incrivelmente, a bilionésimas de grau, mas nunca atingir o zero perfeito. Há sempre uma vibração residual, uma energia que simplesmente não pode ser removida. Certo, então, se não conseguimos chegar lá, onde é que nos aproximamos mais? A resposta óbvia seria no vazio do espaço profundo, longe de qualquer estrela, certo? Bem, a realidade é muito mais surpreendente do que isso. Curiosamente, a resposta não está lá fora, nas estrelas. E preparem-se porque a reviravolta é que os lugares mais frios do universo não estão no espaço profundo. Estão aqui mesmo na Terra. O espaço profundo, por mais vazio que pareça, tem um calor de fundo de cerca de 2,7 Kelvin, um eco do Big Bang. Em laboratórios, usando lasers e campos magnéticos para travar átomos, os cientistas já criaram temperaturas bilhões de vezes mais frias do que isso. Os lugares mais frios do universo são artificiais. Isto leva-nos à conclusão: chegamos a um ponto em que o zero absoluto deixa de ser apenas um número numa escala de temperatura e torna-se algo muito mais profundo, quase filosófico. Vamos parar para pensar nisto por um momento. Depois de tudo o que vimos, esta afirmação começa a fazer todo o sentido. Não se trata apenas de muito, muito frio. É uma categoria diferente de fenómeno. É exatamente isso. O zero absoluto é uma parede fundamental do nosso universo. É a linha onde as nossas regras de movimento e energia chegam ao seu ponto de origem. Não há nada abaixo disto, porque isso significaria menos que um movimento mínimo possível.
E é nesta fronteira que a realidade fica bizarra. A matéria entra em estados quânticos exóticos, como os supercondutores, que conduzem eletricidade sem qualquer resistência, ou os superfluidos, que fluem sem qualquer atrito. A natureza permite estas maravilhas perto do limite, mas o próprio limite, o zero, permanece inviolável. E chegamos à ideia final, à grande conclusão desta análise. O frio absoluto não é um destino que possamos visitar no cosmos, nem um estado que possamos alcançar na perfeição. É uma fronteira fundamental da própria realidade que a ciência continua a explorar, aproximando-se cada vez mais para perceber os segredos mais profundos do nosso universo. E a física, na sua essência, vive precisamente da exploração destas fronteiras.